No vídeo de hoje eu vou te mostrar como calcular o preço da sua excursão de modo que você tenha lucro de verdade no final da viagem. Vamos lá! Para a gente calcular o preço da nossa excursão, a gente vai utilizar uma calculadora que é exclusiva do sistema Escape, só que eu vou disponibilizar gratuitamente para você que está assistindo o vídeo, está aqui no link da descrição. Essa calculadora vai facilitar muito o cálculo da nossa excursão, do nosso preço final. Mas antes da gente ir para a calculadora propriamente, eu preciso definir 3 coisas essenciais nesse cálculo. A primeira coisa é que você precisa romper a barreira psicológica do preço. Você não tem que montar o preço baseado na concorrência. A primeira coisa é, o preço é o preço. Você vai adicionar os custos, vai adicionar os custos da viagem, os custos da tua empresa e no final a sua margem de lucro. E aquele preço final é o preço final que você tem que vender. Não queira vender por menos do que aquilo, não queira comparar o seu produto com um produto da concorrência, porque você não sabe se ela está fazendo o cálculo correto. Às vezes, a agência está cobrando um preço e está tendo prejuízo cobrando aquele preço. Então, a primeira coisa, você precisa romper a barreira psicológica do preço. Bom, a segunda coisa fundamental no cálculo da excursão é você computar os custos fixos da sua empresa. O que é custo fixo da empresa? São todos os custos que, se você vender ou se você não vender, a empresa vai começar o mês com aqueles custos. Folha de pagamento dos funcionários, aluguel, eletricidade, internet, contador, todos esses custos são custos fixos. Você tem que somar esses custos e ratear nas suas excursões. Então, por exemplo, eu somei todos esses meus custos fixos, deu R$10.000. Se eu faço 4 excursões por mês, cada excursão vai ter que contribuir com R$2.500. Esse é o custo que você tem que inserir na sua excursão. Tem muita gente que não insere esse custo, que pega simplesmente os custos de hotel, ônibus, esses custos operacionais da viagem e aplica uma margem de lucro e no final aquele lucro ainda vai pagar os custos fixos da empresa. Essa é a forma errada, porque você acha que você está tendo um lucro, mas no final você ainda tem que debitar folha de pagamentos, energia, internet e você não vai ter um lucro de verdade. Lucro de uma empresa é tudo que entrou subtraído por tudo que saiu, isso é lucro. Então você tem que inserir os custos fixos no cálculo da sua excursão. E finalmente, a terceira coisa que a gente precisa definir bem são os custos para aquela excursão sair. Hotel, fretamento do ônibus, guia de turismo. Só que essa parte aqui muita gente esquece de muita coisa que não está muito relacionado ali com a excursão. Por exemplo, se você vai divulgar uma excursão no anúncio no Facebook, no Instagram, você está gastando com marketing. Esse recurso ele tem que estar como custo nessa excursão. Taxas, por exemplo, de cartão de crédito, de boleto, essas taxas também que tem que estar embutido no cálculo do preço da sua excursão. Então, o segredo para montar um cálculo de uma excursão da forma correta, que você tenha lucro no final, é conseguir detalhar ao máximo todos os custos visíveis, invisíveis, diretos e indiretos para aquela excursão sair. Tanto o custo relacionado com aquela excursão, quanto os custos para a sua empresa funcionar, quanto custos financeiros, você tem que pensar em tudo, porque no final, quando você vende, quando você montou o preço final e começa a vender, ali você já determinou se você vai ter de fato lucro ou prejuízo na sua empresa. Beleza, então vamos começar a parte prática aqui do nosso vídeo. Eu estou aqui na calculadora de preços de tour. Vamos calcular o preço da nossa excursão. Aqui na calculadora a gente pode definir vários preços. Por exemplo, uma viagem de final de semana, ela tem um preço single para ficar em apartamento sozinho, o preço em apartamento compartilhado, duplo, triplo e aí vai. Eu vou criar aqui no primeiro preço o preço no apartamento duplo. Vou dar o nome aqui de duplo, moeda reais, e aqui eu vou definir uma base de passageiros. Geralmente, eu defino, por exemplo, se o ônibus tem 40 lugares, eu defino a base de passageiros metade da capacidade do ônibus. 20 lugares, por exemplo, aqui. Por quê? Porque se a viagem tiver 20 passageiros, ela já está confirmada no meu caso. Acima de 20, eu estou tendo um lucro maior. Aqui no markup, nós vamos definir o percentual de lucro da nossa excursão. Ele vai incidir em cima do custo total daquela excursão. Eu costumo colocar aqui
um pouquinho a mais para cobrir aquelas taxas financeiras. Então, por exemplo, se eu trabalho com um markup de 15%, eu vou colocar 20%, eu sempre coloco 5% de taxa financeira, que é para computar aquelas taxas de cartão de crédito, boleto, etc. Beleza, agora vamos começar adicionando os nossos itens de custo. Eu vou clicar aqui no verdinho, adicionar item. E a primeira coisa que eu vou colocar vai ser um custo que a gente costuma esquecer. Por exemplo, marketing. Vou colocar aqui marketing. E você consegue colocar aqui uma descrição opcional. Depois, nós vamos definir se esse é um custo fixo ou se ele é um custo por passageiro. O marketing, eu costumo colocar como um custo fixo. O custo fixo, por exemplo, eu vou gastar R$2.000 para divulgar essa excursão no Google Ads ou no Instagram. Coloquei aqui R$2.000. Vou adicionar mais um item, que vai ser agora, por exemplo, mais um custo escondido que a gente costuma esquecer. Custos extras. Às vezes você vai colocar uma lembrancinha, às vezes você vai dar brindes, esse tipo de coisa. Eu coloco aqui nos extras. E aqui eu coloco por passageiro. Vou colocar, por exemplo, que de lembrancinhas, de brindes, coisas que a gente às vezes quer colocar de última hora. Vou colocar aqui R$100. E aqui a quantidade é uma só. Ele vai multiplicar essa quantidade pela base de passageiros. O custo fixo, ele é um custo que é independente da quantidade de passageiros. E o custo por passageiro, ele pega esse valor e multiplica aqui pela quantidade de passageiros que você determinou aqui em cima. Agora vamos adicionar mais um item, ônibus, por exemplo. Ele é um custo fixo. Digamos que o fretamento do ônibus para nossa viagem custou ali R$8.000. Coloco R$8.000. Vou adicionar mais um item aqui, hotel. E aqui eu vou colocar duplo. E aqui o custo eu posso colocar por passageiro, que é o mais normal. Digamos que a diária no hotel ali é R$300, a diária no duplo. Aqui eu posso colocar 150, porque eu estou colocando, por exemplo, o preço por pessoa. Ele vai computar o preço aqui por passageiro. Então, é 150 a diária. Digamos que são 3 diárias, eu coloco 3 aqui. E ele já computou. Ele pegou o custo unitário por passageiro, vezes essa quantidade que você colocou, e multiplicou também pelo total de passageiros. Tu vê que ele já faz isso automaticamente, você não precisa ficar raciocinando. Se é um custo fixo, ele já vai saber calcular. Se é um custo por passageiro, você só especifica aqui, ele vai saber calcular. Adicionar mais um item aqui, guiamento. E esse é um custo, por exemplo, fixo, que é um custo para a excursão toda. Então, digamos que o guia ali, guiamento local, ele cobrou ali R$300 a diária e eu vou ter um guia local por 2 dias. Coloquei aqui. Vou colocar um guia acompanhante. E ele vai ser um custo fixo também, digamos de R$350, e vai ficar ali 4 dias. Depois tem que adicionar aquele custo importantíssimo, que a gente não pode esquecer, que é o custo para a empresa funcionar. Então, digamos que eu vou sair nesse mês, eu costumo sair com 3, 4 excursões por mês. Eu tenho que colocar o custo fixo da empresa aqui. Então, aqui eu posso colocar custo fixo da empresa, por exemplo. E aqui eu posso colocar aluguel, folha de pagamentos, luz, essas coisas. E esse custo aqui é um custo fixo. Digamos que é R$10.000 por mês e eu faço 4 excursões, vai ser R$2.500. Enfim, você vai adicionando aqui os seus custos, sempre definindo se é um custo fixo, é um custo que engloba a excursão como um todo, ou um custo por passageiro, você vai definir aqui, ele vai calcular corretamente. E aqui no final a gente vai ter, por exemplo, ele vai somar tudo, vai te dar o custo por passageiro, o lucro por passageiro, que você colocou aqui 20%, o preço final por passageiro, a receita total, se você levar 20 passageiros, o custo total e o lucro total, sendo 20%. Se você quiser, você pode mudar aqui, eu quero colocar 30%. Ele automaticamente vai recalcular tudo para você. E aí, digamos que você concluiu. Quem tem um sistema escape, ele consegue salvar esse preço aqui na própria viagem, e aí fica salvo. Para vocês que estão acessando essa calculadora gratuita, ele não dá essa opção de salvar.
E você poderia, depois que você, por exemplo, definiu o duplo, você pode criar mais um preço, o preço do single, por exemplo. É só clicar aqui em duplicar, eu venho aqui na parte de single, na parte do nome, coloco single, por exemplo, e só o que eu teria que mudar, digamos, é o hotel. O hotel aqui vai ser o hotel single, e em vez de ser R$150, digamos que seja R$300, que é o valor do quarto. Prontinho, já tem o valor do single. Aqui em cima ele mostra também, né? Então aqui o duplo é 1.657, o single 2.242. Então é isso, pessoal. Aprendemos a calcular o preço da nossa excursão da maneira correta, de forma que a gente tenha lucro no final. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e faça muito bom uso da nossa calculadora. Ela está disponível gratuitamente no link aqui embaixo. Te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.